45, um assunto que incomoda e afeta muitas pessoas é o distúrbio do sono, os impactos que isso pode causar à nossa saúde. Está ao vivo conosco o neurologista Dr. Paulo Mey. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Delfino. Um prazer falar com a CBN Campinas. Nós que agradecemos, doutor, a sua participação aqui. Vamos falar já para o nosso ouvinte quais são as dificuldades para quem tem esse problema, né, para dormir. Quando a gente fala, na verdade, em dificuldade do sono, a gente está aludindo a vários problemas que podem existir, né? A gente está atualmente, inclusive, na vigência da Semana do Sono, que é um evento que ocorre entre dia 18, agora começou na sexta-feira, até o dia 24, quinta-feira, onde a gente conscientiza a população, através de campanhas como essa, que vocês dão espaço, sobre problemas diversos do sono, né? Então, se a gente pegar a população em geral, a gente tem vários questionários que já foram feitos, tanto antes quanto durante a pandemia, que mencionam algo como 50% de prevalência, ou seja, a cada 2 brasileiros, um deles não está dormindo bem, por diversos problemas. Pode ser por dificuldade de começar a dormir, por dormir, mas acordar muito no meio da noite, por acordar cansado, por ter problemas respiratórios. Então, essa série de problemas que a gente tenta abordar individualmente e tentar detectar o que cada um está precisando para ter uma noite melhor de sono sem repercussões ruins durante o dia. Dr. Paulo, bom dia. É André Berenguel, obrigado em atender a CBN Campinas. A gente pode considerar que motivos o brasileiro tem de sobra, né, para perder o sono em função de vários problemas. Agora, dentro da própria pandemia, também se agravou essa questão. Qual a orientação que o senhor dá com relação a essa questão? É algo muitas vezes já biológico, tem muita contribuição externa de preocupação? Como que se dá esse motivo pelo qual a pessoa acaba perdendo o sono, tendo a dificuldade a dormir? Oi, André, é uma boa pergunta, porque a gente já tem de base uma prevalência elevada de alguns problemas, mesmo sem algum cenário externo preocupante. Então, só para citar um exemplo, a insônia, né, que é essa dificuldade de dormir ou no começo ou voltar a dormir quando se acorda no meio da noite, ela já existe em cerca de 10% da população naturalmente. Com a pandemia, a gente já tem também diversos estudos mostrando essa taxa dobrou até triplicou. A gente tem de 20% a 35% das populações, não só brasileira, mas mundial, com queixas, né? Então, o cenário externo, seja pela pandemia diretamente, ou porque a pessoa teve o quadro infeccioso do Covid, ou pelas repercussões e problemas que a pandemia gera, o lockdown, isolamento social, a dificuldade econômica atualmente, né? Então, todas essas questões põe um peso maior a problemas que já existem naturalmente. Então, a gente tem uma prevalência bem aumentada quando o cenário é desfavorável, como o que a gente está vivenciando hoje. Doutor Paulo, para que o nosso ouvinte possa entender, quais são as causas do distúrbio do sono? Bom, a gente pode dividir os distúrbios do sono em diversos tipos, né? Então, dependendo da causa, a causa pode ser um problema físico, pode ser transtornos psíquicos, sociais, né? Às vezes uma combinação de todos. Vamos citar um outro exemplo, a apneia do sono, que também é um distúrbio bastante prevalente na população, que é uma dificuldade respiratória, a pessoa não consegue oxigenar direito à noite, né? Então, isso é causado por uma série de problemas físicos, dentre eles os mais prevalentes aí, que podem ser modificados, a obesidade, o sedentarismo, né? Então, esse é um distúrbio do sono. A insônia, pelo outro lado, é um distúrbio que tem muito a ver com situações de ansiedade, depressão, problemas que a pessoa esteja passando, né? Em populações mais jovens, por exemplo, população pediátrica, existem outros problemas relacionados a comportamentos errados, por exemplo, terror noturno, né? Ou alguns problemas que são inerentes à própria faixa etária, sonambulismo. A população idosa já tem um problema de ajuste, às vezes ela não consegue dormir o número de horas que deseja, tem um sono mais curto. Então, você tem que avaliar num contexto global, quer dizer, com a idade, a população local, como é que ela se encontra, situações externas, né? Então, existem vários distúrbios que têm que ser
verificados. Ora, a partir de quando, doutor, a pessoa ela passa, de repente, de uma questão pontual, de alguma dificuldade em dormir, para algo crônico, né? Algo que deva ter alguma intervenção por parte de um médico, de um especialista, de repente até recomendando algum tipo de medicamento. Essa balança, né? O passageiro e o efeito crônico mesmo. Isso é perfeito. O transtorno de sono agudo, todos nós temos algum momento, quer dizer, todo mundo vai ter uma noite mal dormida, eventualmente, porque está ansioso com algum problema, alguma reunião, o resultado de algum exame. Isso acontece pontualmente com todos e isso acontecendo muito pouco frequente, isso não é um problema que desperta atenção. Agora, aquela pessoa que evolui com queixas praticamente diárias, né, ou seja, 3 ou mais vezes por semana em média, né, a gente está falando de uma média, claro que isso pode variar. Então, pessoa que tem um problema 2, 3, 4 vezes por semana ou até mais, que esse problema vem se arrastando alguns meses, né, 3, 4, 5 meses ou mais. Então, são pessoas que estão entrando num estágio de cronicidade. São essas pessoas que normalmente merecem atenção, porque são as pessoas que vão ter maiores repercussões, né? Esse problema vai começar a acompanhar ela durante a vida, vai começar a exercer uma pressão e uma chance maior da pessoa desenvolver outros transtornos de saúde por causa dos distúrbios do sono. Por exemplo, pessoas com insônia ou apneia do sono têm um risco maior imediato e futuro de ter doenças cardiovasculares, infarto, AVC, né? Até mesmo a gente já observa um risco de problemas cognitivos, Alzheimer, precoce. Então, essas pessoas merecem uma atenção diferenciada por um profissional do sono. Dr. Paulo, quais são os diferentes tipos de tratamento para distúrbios do sono? Certo. O André até mencionou sobre a questão medicamentosa, né? Então, para alguns distúrbios, a medicação até pode ser uma ferramenta bastante útil, né? A própria insônia ou alguns outros transtornos, eu mencionei o sonambulismo, tem um outro transtorno que acontece nos idosos, que é o transtorno comportamental, que é uma agitação durante a noite. Então, algumas doenças do sono podem ser até manejadas com medicação, ou exclusivamente, ou também, porque existem ferramentas não medicamentosas importantes. Para a própria insônia, o tratamento padrão ouro, que a gente chama, o melhor tratamento, nem é baseado em medicações, e sim na terapia cognitivo-comportamental, que é uma psicoterapia breve, né, de algumas sessões voltadas para mudar comportamentos relacionados ao sono. Em relação à apneia, a gente já tem uma outra ferramenta importante. Para muitas pessoas, vai ser o uso de um aparelho especializado, que a gente chama de CPAP, né, que é um aparelho de pressão, que ele atua abrindo a via aérea. A via aérea à noite dessas pessoas não funciona bem, ela se fecha no momento que deveria abrir para respirar, e esse aparelho atua abrindo, né? E alguns casos mais graves, que não resolvem com o aparelho, você tem até indicações pontuais de cirurgia. Então, as ferramentas, o arsenal que a gente tem varia muito, né? Desde de simples orientações, né? A própria higiene do sono, que é uma orientação muito simples, que é aquelas dicas que todo mundo deveria seguir, né? Ou seja, antes de dormir, pelo menos uma hora antes, começar a diminuir um pouco o ritmo de trabalho, começar a apagar as luzes da casa, não usar o celular à noite, na cama, né? Usar o quarto só para dormir, não para fazer outras atividades mentais, né? Não ficar estudando, jogando videogame, etc. Então, desde essas medidas até as medidas mais invasivas, como cirurgia em alguns casos. Agora, doutor Paulo, com relação a gente estar batendo esse papo e muitas vezes a gente se remete ao público adulto também, ao público mais idoso, né? Como isso tem afetado diante das preocupações cotidianas. Agora, com relação às crianças, também a gente tem visto uma agitação, até em função da própria pandemia, que tudo mudou. As crianças à noite, seja vendo televisão, seja vendo celular durante a janta, antes de dormir, há toda uma agitação. Existe também estudos que mostram essa questão de distúrbios do sono no público infantil, adolescentes e crianças também. Isso tem se agravado? Tem sim, André, justamente também no contexto da pandemia, até pelas questões de um pouco de bagunça aí que você gera nos horários da casa. Quer dizer, os pais agora não têm tanta diferenciação entre o ambiente de
escolar, né? A criança teve que fazer lição de casa, teve que ver aula em casa, via computador, então não teve uma separação muito nítida dos horários de trabalho e de lazer, então acabou confundindo isso um pouco. As crianças, elas são muito sensíveis aos horários da casa, ou seja, se o adulto tem hábitos ruins, ele vai dormir muito tarde, dorme poucas horas, né? A criança acaba, de certa forma, acompanhando isso. Então, muito dos transtornos infantis são relacionados a meio que copiarem o comportamento dos pais ou dos responsáveis da casa, né? Então, nesse sentido, muitas vezes você tem uma prevalência alta de transtornos de sono em crianças também, com certeza, isso aumentou também durante a pandemia. E aí você tem um trabalho mais amplo, você tem que fazer uma educação com toda a família, você tem que ensinar não só as crianças, mas às vezes os responsáveis a fazerem uma adequada higiene do sono, que é isso que você mencionou, quer dizer, não usar o celular no quarto, ter os seus horários, ter uma rotina de horários, né? Estabelecer muito bem os horários para dormir, que a quantidade de horas para essas crianças sejam suficientes, né? Seja suficiente, ou seja, a criança em geral tem que dormir um pouco mais horas do que o adulto, né? A criança tem que dormir às vezes 9, 10 horas, o adulto às vezes tem que dormir 7, 8 horas, então tudo isso precisa ser respeitado, e aí o grande desafio é educar todo o conjunto, criança e responsáveis e pais. Dr. Paulo Ney falou sobre distúrbios do sono, neurologista. Muito obrigado pela participação no CBN Campinas. Um bom dia, doutor. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Agora 10h57.